Você já se sentiu frustrado com o crescimento espiritual e numérico da sua igreja? Você já passou por dificuldade onde você projetou, sonhou e nada aconteceu? Já se sentiu que todas as ações que você faz na igreja não gera, não faz crescer? Você já ficou com aquela síndrome que parece que você está sempre no mesmo lugar, referente ao crescimento da igreja, o crescimento estabelecido por Deus? Se você nunca passou por isso, eu gostaria de dizer que eu já passei. No meu início do ministério, eu assumi uma igreja, e essa igreja praticamente com 10 pessoas. E passei praticamente 2 anos e meio, vendo os mesmos rostos, as mesmas pessoas. Não era porque eu não trabalhava, pelo contrário, todas as minhas ações de evangelização, de sair na rua, de evangelizar, de pregar, mas na verdade nada acontecia. Nada acontecia. Até um dia que eu fui ministrado pelo Senhor. E o Senhor falou que Ele não me levou lá para ganhar, mas para tratar dentro do meu coração, dentro da minha vida. A partir do momento que eu fui tratado, restaurado, as coisas começaram a acontecer. Mas em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, sempre eu questionava isso com os membros da igreja local. Por que a nossa igreja não cresce? Quando eu questionava para as pessoas por que a igreja não crescia, para os membros, sempre tinha a mesma resposta: pastor, não liga para isso não, o importante é a qualidade. E eu começava a procurar qualidade diante daquela situação e não via. E eu pensava o seguinte: então quer dizer que a qualidade não gera crescimento? Com o tempo percebi, ao contrário, que sem a qualidade não tem como alcançar o crescimento. A igreja cresce é porque as pessoas veem que existe algo bom. Alguma coisa boa chama a atenção e faz com que outros tenham vontade de chamar, de convidar, para que possa estar ali. Então, na realidade, meu amado irmão, minha amada irmã, eu percebia que eu até discipulava, cuidava, visitava, dava estudo, o discipulado existia, mas o resultado não gerava, não mudava. Foram 2 anos e meio. Saía da igreja, frustrado, muitas vezes ia para o quintal chorar e falava com Deus: Senhor, o Senhor errou, eu não tenho chamado, eu não tenho vocação, eu não consigo fazer essa igreja acontecer. A frustração ela vinha porque infelizmente eu botava tudo isso numa questão do meu chamado e não numa visão de preparação para alcançar pessoas. Claramente, meu amado irmão, há um discurso: discipulado é um estilo de vida. E realmente não é um discurso, é uma verdade. Discipulado é um estilo de vida. Mas as pessoas começaram a usar esta verdade como desculpa. O discipulado é um estilo de vida. Eu vou viver discipulando o que eu fazia lá. Mas o discipulado ele precisa gerar também resultado. E o resultado é o quê? É o crescimento. O discipulado é a estruturação. E o crescimento é o resultado desse discipulado. Bispo Josué, na sua carta Pastoreio de Pequenos Grupos, disse em 1999 o seguinte: o discipulado não vai resolver o problema de crescimento rápido das igrejas, mas possibilitará o crescimento sempre crescente, permanente desses evangelizados. Sendo assim, o discipulado, ele é importante. A igreja de célula é importante, não para gerar um crescimento rápido, mas um crescimento eficaz, constante, edificante para o corpo de Cristo. Discipulado, ele tem que estar equilibrado, né, com a questão do crescimento. Esta era a mensagem de Jesus.
A mensagem de Jesus era equilibrar discipulado com os discípulos e resultado de alcance de pessoas e de lugares. E isto é muito importante. Primeiro, o resultado. O chamado aos discípulos, em Marcos capítulo de número 1, 17, Jesus ele é claro em dizer o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus está chamando os discípulos para quê? Para serem pescadores de homem, para ter resultado. A pesca é para alcançar, para pegar muitos peixes. Então, pescaria de homens seria alcançar várias pessoas, homens, mulheres, crianças, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Depois nós vemos em Marcos capítulo 3, verso 4, o seguinte: o segundo chamado de Jesus. O segundo chamado de Jesus é muito diferente do primeiro. Se o primeiro é para dar resultado, o segundo chamado, em Marcos 13, 14, diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então esse chamado agora não é para resultado. Esse chamado agora é para relacionamento. Chamando os discípulos agora para serem companheiros, para estarem juntos, do lado, com a convicção do pastoreio, do cuidado, do relacionamento. Então nós percebemos que a igreja precisa manter este equilíbrio, né, entre discipulado. O que é discipulado? Relacionamento, ensino, aprendizagem. Então, e também preparar esse discipulado para dar resultado, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Duas parábolas de Jesus falam sobre essa questão. Talvez você esteja falando, não, Jesus não fala sobre crescimento. Jesus não fala sobre crescer igreja. Jesus não fala sobre multiplicar. Mas na verdade eu chamo sua atenção para duas parábolas que Jesus vai falar a respeito de crescimento. A primeira parábola é a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Então, Jesus fala que o semeador saiu para semear. Isto é responsabilidade nossa de semear. Semear é como implantar, é sonhar. Porque o agricultor ele lança semente, sonhando numa boa colheita, numa grande colheita, com fé, com coragem, com determinação. Semear é a parte mais dura para o produtor, principalmente na época de Jesus. Por quê? Porque ele tinha que sair da sua casa todos os dias cedo, mexer com a terra, trabalhar com a terra, suar a camisa, machucar suas mãos, se esforçar para mexer ali a terra, cavar. Então, semear, na verdade, principalmente na época de Jesus, era a parte mais dura, porque ali só tinha um campo, não existia nada, e ele precisa se esforçar o máximo para iniciar, lançar semente, começar. Então nós vemos isso claramente, claramente. A maior dificuldade hoje dos líderes é que eles querem colher aquilo que não estão plantando, querem ter uma boa colheita, querem ter um bom resultado, mas infelizmente não estão plantando praticamente nada. Diante disso, amado, semear é ter o bom início. Um bom projeto de célula é aquele que tem um bom início. Tendo um bom início, você terá uma boa implantação. Tendo uma boa implantação, o tempo quem determina é Deus, mas a colheita com certeza será grande na sua vida, porque você semeou, porque você lançou a boa semente. Uma outra parábola também é a parábola dos talentos. Mateus 25, verso 14 ao verso 30, nos traz um pouco também a responsabilidade, o compromisso com a multiplicação que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero dizer para você
que é muito duro para um pastor, para uma pastora, que recebeu uma igreja de Deus. Porque quem entrega a igreja não é bispo, é Deus. Entregou nas suas mãos. E é muito duro que você vai passando anos e anos e vendo que aquela igreja, ela continua a mesma coisa. Está do mesmo jeito. E o pior, tem outras igrejas que até diminui de tamanho da membresia. E a questão é que Deus confiou ao seu pastoreio. Deus confiou que você poderia multiplicar. Porque a partir do momento que Deus entrega, é porque Ele sabe a sua condição de fazer a igreja do Senhor crescer e multiplicar. Então nós precisamos entender e compreender que no talento, na parábola dos talentos, a contabilidade de Deus, a contabilidade de Jesus, não aceita o igual, não aceita a manutenção, também não aceita a subtração, o diminuir, o reduzir, o tornar-se pequeno. Nessa parábola aqui, não inclui essa matemática. A matemática da parábola dos talentos é a multiplicação, é a adição. Você pode multiplicar aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Se você não tiver a condição de multiplicar, você pode até somar, mas é preciso crescer. É preciso que esse sentimento de crescimento, ele esteja dentro de você, com convicção no seu chamado, porque Deus, Ele entregou algo na sua mão, e esse algo aí muito importante. Paulo Mazzoni, ele afirma, as igrejas diferentes, que se destacam em todo o mundo, é porque tem líderes especiais. A igreja de um determinado pastor só cresce quando esse pastor cresce de dentro para fora. Quando esse pastor rompe de dentro para fora. Se está crescendo, diz Paulo Mazzoni, né? É porque algo aconteceu dentro desse líder. Algo aconteceu no coração desse líder que o impulsionou a crescer. Nós vemos então, amado, que o crescimento ele precisa começar dentro do líder, dentro do coração do líder. O líder tem que sonhar, o líder tem que almejar as coisas do reino de Deus, as coisas grandes do reino de Deus, sem ter medo. Às vezes o líder cobra resultado da igreja, mas infelizmente, dentro dele, não aconteceu nada. Está ali tímido, com medo, muitas vezes até acovardado. Cobra resultado da igreja. E só terá resultado a partir do momento que algo acontece dentro desse líder. Foi o que aconteceu comigo, no meu deserto, na igreja de 10 pessoas. Enquanto Deus não mudou nada, enquanto Deus mudou aqui, não mudou, nada acontecia. Mas a partir do momento que Deus mudou tudo, tudo passou a acontecer. Porque precisa mudar dentro do coração do líder. Outra coisa importante é o equilíbrio entre o relacionamento e também o resultado. Quantas vezes você já ouviu que a igreja metodista não é uma igreja que nasceu para ser grande? Não é uma igreja de massa? Eu cansei de ouvir. Ah, esquece isso. A igreja metodista nasceu para ser pequena. A igreja metodista nasceu para ser uma igreja pequena. Mas na verdade, meu amado irmão, o metodismo histórico, ele aponta essa questão do crescimento. O metodismo histórico, ele foi o primeiro a introduzir leigos na pregação. Para quê?
Para dar resultado. Foi também a primeira igreja a introduzir a pregação ali ao ar livre. Para quê? Para dar resultado. Foi também a igreja que saiu das quatro paredes, com a preocupação de quê? De anunciar o evangelho nas minas, nas fábricas, nas ruas, nos cemitérios. Mas por que estava acontecendo tudo isso dentro do metodismo? Para obter resultado de crescimento. Só isso. Então você precisa entender isso. E quando o Wesley criou esses instrumentos de crescimento, o Wesley também criou a questão do crescimento através do discipulado, através das bendes, né? Que era grupo homogêneos de 6 pessoas, casados, solteiros, rapazes, moças, para que pudesse ter um convívio ali, essas 6 pessoas pudessem estar próximas, pudessem pastorear uma a outra e o resultado estabelecer. E também as classes, que era agora de 12 pessoas, podendo ter homens e mulheres, para que esse pastoreio pudesse acontecer. Uma coisa é você crescer, e outra coisa é você crescer com qualidade. O resultado disto é uma igreja com potencial muito grande, que pode alcançar cidades, lugarejos, e até mesmo nação, assim como Wesley alcançou a Inglaterra, e depois alcançou os Estados Unidos, e hoje somos uma igreja muito grande no mundo, porque alguém sonhou, alguém projetou, alguém permitiu romper dentro de si, e este homem foi John Wesley. Já na época de Wesley mostra esse equilíbrio entre esse discipulado, né? Essa questão de qualidade e crescimento, para o quê? Potencializar a igreja através do discipulado e o resultado de crescimento. O bispo Adriel de Souza Maia, ele diz na carta sobre crescimento da igreja, lá em 1992, muito tempo atrás, ele diz o seguinte: o crescimento quantitativo e qualitativo implicam e deverão acontecer ao mesmo tempo, pois no crescimento quantitativo, isolado do crescimento qualitativo, a igreja torna-se risco de ser um peso. Então, o crescimento ele precisa acontecer de forma unida, unificada, qualidade, quantidade, para que o resultado possa ser um crescimento exponencial, um crescimento extraordinário. E a célula, meu amado irmão, a célula é este instrumento de Deus para os nossos dias, para que a igreja do Senhor, ela venha obter um grande crescimento. É uma estratégia, principalmente para nós, os metodistas. Nós, como metodistas, nós carregamos dentro de nós o DNA wesleyano. Não podemos, amado, ter medo de crescer. Não podemos ser contra o crescimento numérico, junto com o crescimento espiritual, isto é, o crescimento de qualidade. Nós, como esse DNA wesleyano, pelo contrário, precisamos resgatar na igreja a vontade de crescer e de alcançar lugares, cidades, territórios e até mesmo uma nação. No livro Wesley, o povo chamado metodista, diz que em 1766, na Inglaterra já alcançava-se o número de mais de 20.000 metodistas. Que maravilha! Na Inglaterra, isto é, aproximadamente, depois de 30 anos, um grupo de pessoas que oravam dentro de uma faculdade, em torno ali de menos de 10 pessoas, em menos de 30 anos, alcança 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Por isso nós não podemos ter o medo e a preocupação de querer crescer, de querer avançar, de romper, de ir além.
Isto é pouco diante do resultado do metodismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o crescimento é muito maior. Já nos Estados Unidos o metodismo sai de um número de 15 mil membros no período pós-independência, no ano de 1784, para 1 milhão de pessoas em 1850, isto é, depois de 66 anos de existência, o metodismo alcança 1 milhão de pessoas dentro dos Estados Unidos. O metodismo nos Estados Unidos, a evangelização foi aprimorada, melhorada diante da Inglaterra, para alcançar uma grande multidão. Na época do inverno, falava que só 2 coisas estariam no lado de fora. Ou seria corvo ou um metodista. Incansável na evangelização, na pregação. Porque a igreja ali nos Estados Unidos sonhava em crescer no verão, primavera, outono e inverno. Qualquer tempo era tempo de pregar o evangelho do Senhor. Diante disto, porque muitos pastores e pastoras metodistas têm medo de crescer. Tem medo quando ouve a palavra crescimento. Tem medo quando o assunto é célula. Falou em célula, a pessoa cria logo medo. E na verdade, eu percebo que esse medo, ele foi causado por erros dentro da implantação da igreja de célula. Caio Fábio, no seu livro sobre crescimento integral da igreja, escreveu lá em 1994: quem cresce não sabe, e quem sabe não cresce. O pessoal que está crescendo não sabe muito sobre nada, e o pessoal que acha que sabe muito é o pessoal que não cresce nada. O pessoal que sabe e não cresce, senta com os cotovelos doendo, tanto que não pode nem se dobrar. A crítica de Caio Fábio aqui, em 1994, era o seguinte: as pessoas que não tinham conhecimento, que não sabiam de nada, cresciam. As igrejas neopentecostais, com as suas campanhas, as questões místicas da fé, estavam crescendo. E muita gente, muitos pastores e pastoras, formados e formadas, muitas vezes teólogos, mestres, doutores, não cresciam. Esse era o questionamento de Caio Fábio, em 1994. E muitas vezes uma pessoa que não tinha sequer estudo, expandiu, cresceu e fazia a coisa acontecer. Só que era um crescimento também de circulação. Um crescimento sem qualidade, sem esse equilíbrio. A pessoa ia por uma necessidade e depois que alcançava essa necessidade, se afastava, desistia, ou procurava algo mais sólido, com base mais sólida, referente a Deus e a questão do Senhor. Por isso, meu amado, essa crítica em 94, ela fez com que homens, mulheres, líderes, pastores, que sabiam, que pesquisaram, que procuraram saber e resgatar isso da nossa tradição evangélica, a criar um instrumento de crescimento, que pudesse alcançar pessoas, que pudesse sair das 4 paredes e ir adiante. Esses homens pesquisaram muito. Não tem como você falar de célula discipulado se você não estudar sobre o assunto, se você não comer sobre o assunto, se você não vivenciar o assunto. E esses homens quiseram dar uma resposta a esse pensamento de Caio Fábio, colocando uma igreja que venha crescer na quantidade e na qualidade.
Homens sábios que foram resgatar o quê? Os pequenos grupos. Antes, fogueirinha, grupos familiares. E que esses grupos teve o seu papel importante, muitas igrejas nasceram desses grupos. Mas essas igrejas estão aí como congregações e igrejas. Mas de repente perdeu aquela dinâmica do crescer, do alcançar. E se tornaram apenas um grupo de convivência, de encontro, de bate-papo, de comer uma comidinha, fazer um lanche ali, vamos lanchar. Então a igreja ela foi aprimorando os grupos familiares, as fogueirinhas, e chegaram na questão da célula. Tem gente que apavora quando fala o nome célula. Ah, vou mudar o nome. Não, célula, pensando na célula do organismo humano. As células que multiplicam diariamente dentro de você. E outras que envelhecem e morrem. A dinâmica da célula ela veio para trazer esse equilíbrio entre resultado. Na verdade, muitos têm medo porque tentaram empurrar a célula, tentaram pegar a célula por goela abaixo, aceita dessa forma, desse projeto. E não é assim. A radicalidade na implantação, ela assusta pastores e pastoras. A nossa experiência aqui, na nossa igreja, nós temos demonstrado que é possível, sim, equilibrar a nossa tradição, aquilo que temos como denominação, como igreja em célula. Você não precisa acabar com a escola dominical, você não precisa tirar culto semanal, você precisa incluir, porque nem todo projeto que deu certo numa grande igreja vai dar certo na sua igreja, vai ser eficaz na sua igreja. Você precisa realmente se colocar na dinâmica da fé, de que aquilo funcionou lá. Se eu implantar totalmente como estão me falando, eu posso arruinar uma igreja, destruir uma igreja. Mas eu posso adaptar da melhor forma possível, criando assim resultado eficaz, sem radicalidade. Por isso eu quero colocar essa foto desse pássaro que você está vendo agora. Repare esse pássaro. O pássaro, para voar, ele precisa de equilíbrio. Se der problema nenhuma das asas, ele pode deixar de cair. Você percebe que o meio deste pássaro, então, é a igreja do Senhor. A igreja, o culto, a celebração. Isso é muito importante. Pastores e pastoras, na implantação de célula, muitas vezes, tiraram o culto semanal. E só perderam com isto. Porque é mais um instrumento, mais uma entrada. Então, a celebração, o culto em si, ele deve existir claramente. Mas você vê que do lado esquerdo, tem uma asa, que é a nossa realidade como igreja metodista. Escola dominical, nós nunca deixamos de ser uma igreja com escola dominical, é mais um instrumento de ensino. Assim como a célula ensina através do pastoreio e do estudo, a escola dominical também ensina, e quanto mais, melhor. Eu sou aluno da escola dominical, professor desde quando me converti. Não abro mão. Os concílios, as sociedades, as programações nossas, os nossos encontros distritais, regionais, tudo isto tem que existir para trazer essa qualidade sólida na igreja. Mas do outro lado, também você pode incluir as ações relacionadas à célula e ao discipulado. Células, escola de líderes, impacto, rede, celulão. Tudo isso funciona aprimorando cada vez mais a igreja do Senhor. Então, meu amado irmão, você como pastor e pastora,
Deus confiou um presente muito grande nas suas mãos. A igreja, o corpo dele. Querendo que essa igreja venha a ser nutrida, cuidada, com zelo, para que ela venha crescer, expandir e chegar a muitos outros lugares. Teria muitas outras coisas para falar sobre a questão de discipulado, de célula, mas infelizmente o tempo não tem como. Mas eu gostaria de agradecer você por ter me ouvido um pouquinho falando sobre as questões de crescimento através do discipulado, da célula, trazendo o equilíbrio, crescer com qualidade. Fique na paz, Deus abençoe, meu amigo, minha amiga, hoje e sempre, em nome de Jesus.